Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero meditar com você o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. De muitas pessoas também saíam demônios gritando. Preste atenção nisso. Olha o que os demônios gritavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ei! Enquanto tanta gente não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, veja que muitos judeus na época não acreditavam. Ele se diz ser filho de Deus. Não pode ser. Então, enquanto muitos homens não acreditam, o diabo sabe. Eu gostaria que você entendesse este dado. O diabo sabe da verdade. O diabo é pai da mentira. Ele distorce a verdade. Mas ele sabe qual é a verdade. E por isso que ele é pai da mentira, porque ele não mente inocentemente. Ele não mente inocentemente. O diabo não é um mentiroso inocente, não. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe qual é a verdade. E repito, judeus não sabiam, não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Enquanto homens não acreditam, enquanto homens não creem, enquanto homens não conhecem a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto homens não conhecem a verdade, veja, o diabo sabe a verdade. Tu és o Filho de Deus. Mas Frei, se o diabo sabe a verdade, por que ele então continua sendo mal? E aqui eu quero que você entenda. Ele sabe da verdade, mas ele não adere à verdade. Ele sabe da verdade, mas ele não adere à verdade. E aqui eu quero dar para você um dado muito precioso. E aqui faz toda a diferença. O que é fé? O que é fé? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, fé é adesão. Então não é só saber, não é só conhecimento intelectual, eu sei, não, é aderir. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que fé é adesão, é aderir Jesus Cristo, é aderir uma pessoa. Então, aderir à verdade é aderir uma pessoa. E aí eu digo para você, o diabo não quer aderir Deus. O diabo não quer aderir Jesus Cristo. Ele provou isso. O grande arcanjo Miguel combateu com o dragão. Diz o livro do Apocalipse. Ele não quis aderir à verdade. Ele não quis aderir Deus. Então, cuidado.
Cuidado para que a gente não se assemelhe aos demônios, que sabem, que sabem, mas não aderem. Sabe da verdade, mas não adere à verdade. Gente, quantas pessoas estão vivendo assim? Sabe qual é a verdade, mas não quer viver a verdade. Isso é muito sério. Ou seja, você sabe qual é a verdade, mas você não adere à verdade. E a isso nós na igreja chamamos de pecado mortal. Porque você sabe da verdade. Por exemplo, você sabe que aquilo é um pecado, você sabe que aquilo é, você sabe qual é a verdade de Deus para a sua vida, mas você não quer aderir. Isso é um pecado grave. Nos assemelhamos aos demônios se agimos assim. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, que eu sei da verdade, e a verdade é Jesus, eu preciso aderir a Jesus. Eu preciso aderir à pessoa de Jesus. Eu preciso aderir à palavra de Jesus. Então você precisa aderir à pessoa de Jesus, você precisa aderir à doutrina de Jesus. Para que você não se assemelhe a demônios, que sabem, mas não aderem. Que você possa, hoje, fazer uma adesão livre a Jesus Cristo. E isto é fé. Eu te aceito, meu Senhor. Eu te aceito, eu aceito o Senhor e aceito toda a sua palavra, toda a sua doutrina. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.